Prezados indivíduos que nos assistem, é um privilégio poder novamente desfrutar da intimidade de vocês. Vitrines da Vida, com mais um assunto que esperamos seja de utilidade para todos. Dentre os assuntos que muitas vezes chamam a atenção do público, e especialmente quando se trata de governantes, de indivíduos que dirigem as coisas e que nem sempre são honestos, como mencionamos já anteriormente, são ímprobos, improbidade administrativa, falamos no sistema ético. O que vem a ser um sistema ético? Sistema, um conjunto de elementos que estão entrosados, entretecidos entre si e que formam um todo. E quando falamos em ético, estamos falando aquilo que é apropriado para a conduta humana. Então, um sistema ético é um conjunto de elementos que vão estabelecer regras, normas para a conduta humana, para que a vida em sociedade possa existir em harmonia, em felicidade, e que as coisas corram suavemente sem haver grandes dificuldades e problemas. Ora, o que seria necessário existir para que haja um sistema ético? Em primeiro lugar, deve haver seres, pessoas que sejam inteligentes. Isto é, pessoas que, logicamente, têm a sua mente funcionando de uma maneira correta, para que possam perceber, para que possam compreender e para que possam agir de acordo com certos elementos que vão facilitar, harmonizar a vida entre os seres humanos. Segundo elemento que deve haver dentro de um sistema ético é que estas pessoas que são inteligentes, que compreendem, entendem, percebem, raciocinam, julgam as coisas, terem a liberdade de tomar decisões. Aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Isto é, existem opções diferentes e você escolhe uma delas. Essa liberdade, que é muitas vezes mal compreendida, é um outro conceito que devemos entender muito bem. A liberdade deve existir para que o indivíduo possa escolher entre as opções e compreender o que é que ele fez, quais são as implicações da sua escolha e quais são os resultados disto. De maneira, seres inteligentes e livres têm que existir, devem existir, precisam existir para que haja um sistema ético. Por exemplo, entre os animais não há sistema ético. Por quê? Porque eles, primeiro, não compreendem as coisas e não têm capacidade de decidir contra a sua própria natureza. Os animais existem e agem por instinto, não por inteligência, não por liberdade de escolha. Mas ao homem foi criado essa capacidade introduzida no homem. O homem pode escolher entre opções diferentes. Terceiro ponto. Para que haja um sistema ético, deve haver regras, aquilo que deve ser feito. E nós chamamos isso de lei, chamamos de mandamentos, regras, estatutos, regulamentos, normas. Sabe, os nomes podem variar, mas o princípio é o mesmo.
é haver uma maneira apropriada, correta de se agir. E isso é estabelecido pela lei. Agora, por quê? Porque a realidade é assim. O universo todo é regido por leis. Tudo ocorre numa harmonia, movimentos, os fatos, os fenômenos da natureza, os fatos e fenômenos da vida, são todas elas regidas. Por quê? Porque as coisas ocorrem, a realidade ocorre de uma maneira constante, com maneira regular. E nós chamamos a isso, a essa força que faz com que as coisas ocorram sempre da mesma maneira. Chamamos isso de lei natural. É verdade que quando vamos definir lei natural, então temos que nos aprofundar um pouco mais. Mas ficamos aqui com esse conceito. Lei é o que estabelece ordem nas coisas. E, aliás, a vida humana seria impossível se não houvesse ordem. Vocês já pensaram se cada um agisse de maneira contrária ao outro, o que aconteceria da vida humana? Tem que haver ordem. E para que haja ordem, tem que haver regras, normas, lei. A lei estabelece a ordem dentro do universo. Agora, há uma outra coisa. Se você tem a liberdade de escolher seguir essa ordem ou obedecer essa ordem, é uma liberdade que você tem. Agora, quando também você tem, o ser humano, tem a liberdade de escolher contra a lei, contra a ordem, você pode fazê-lo, você é livre, você pode fazer a escolha. É verdade que vem depois um outro elemento, mas esse elemento que vem é a consequência. Ora, vamos pensar no seguinte. Há uma lei que rege o universo inteiro, praticamente, os corpos no universo. Chamamos essa lei de gravitação universal, que todo o movimento dos corpos celestes ocorrem aí numa harmonia espantosa, numa precisão que estarrece o ser humano. A gente fica pensando, como é que pode a coisa ser tão exata, tão precisa entre os movimentos, entre os astros, de um astrônomo prever com exatidão de anos, dias, horas, minutos, até segundos exatos a ocorrência de um fenômeno da natureza, de um fenômeno astronômico. Isso é espantoso. Por quê? Porque as coisas ocorrem dentro da normalidade da lei. Agora, quando o homem que recebeu o livre-arbítrio escolhe contrário a uma dessas leis, vem as consequências. É o caso, por exemplo, que o indivíduo acha que ele precisa agora voar e pula lá do prédio de 30, 40 andares e acha que ele vai cair lá embaixo, bonitinho, em pé, sem acontecer nada. Estará transgredindo uma série de leis. Ora, se existe uma lei que contradiz a lei da gravitação, é quando você pode anular a lei da gravitação por meio de outra lei. Aí você pode voar. É o caso dos aviões. Mas se você não tem essa propulsão que vai suplantar a lei da gravidade, o seu corpo não tem a resistência para aguentar lá embaixo uma queda. Você vai acabar morrendo. É contradizer, desobedecer a lei, e você vai sofrer as consequências. E essas consequências vem o senso de responder. Você, que é inteligente, que deveria usar a sua capacidade para... Então corta. Ok.
Onde é que eu parei agora? A resistência do corpo, pode ser. Muito bem. O seu corpo não tem a resistência para suportar o impacto. Você vai morrer lá embaixo. É uma consequência de você desobedecer à lei da natureza. Agora, arruma outra coisa. Vem a palavra responsabilidade. Você, como ser inteligente, como ser livre, você também tem que responder pelos seus próprios atos. Aí vem a palavra responsabilidade. E o que quer dizer responder? Ter que dar conta dos seus atos. Você vai sofrer as consequências daquilo que você fez. E você tem que responder. Responder, em primeiro lugar, para a sua própria consciência. Será que você não podia usar da capacidade de raciocínio para antecipar e verificar quais seriam as consequências da sua desobediência? Você tem que responder diante da sua própria consciência. Além disso, você pode prejudicar outros. Então, você vai ter que responder, em primeiro lugar, para a autoridade que estabeleceu a regra, que estabeleceu a lei e que vai julgar o seu ato para ver se você prejudicou outros ou não. Então, vem essa outra consequência, você ter que responder para uma autoridade constituída que vai ser a responsável também para aplicar as consequências da lei para você que desobedeceu. Além disso, dependendo da sua ação, você vai ter que responder à sociedade, responder aos outros, se você os prejudicou. Os outros vão requerer o direito que eles têm e que você ultrapassou, você transgrediu, prejudicando os outros. Você vai ter que responder também diante da sociedade. E nós diríamos ainda que muitas vezes você vai ter que responder para com o próprio ambiente no qual você vive. Você vai sofrer consequências dos seus próprios atos, que o ambiente onde você vive vai se voltar contra você. É o que acontece hoje em dia quando nós estamos transgredindo as leis naturais da própria natureza. O ser humano tem transgredido essas leis que determinam o equilíbrio da natureza e essa natureza agora vai estar se voltando contra o próprio homem. Então, temos que cuidar disso. Responder por o ato que você praticou. E, finalmente, também nós temos que ter, num sistema ético, aquilo que nós chamamos de autoridade. São aqueles que vão cuidar, vigiar, para que a lei seja cumprida. E então, eles são os responsáveis para que essa lei seja enforçada, eu diria, seja aplicada para que tudo corra normalmente. Sem autoridade, não existe também um sistema ético. Fazemos aqui uma pausa. Não perca um quadro informativo Interage Informa. Nele você acompanha as notícias de última hora e fica sabendo do que acontece em Sobral e região. No quadro Interage Informa é abordado assuntos das mais variadas vertentes, relatando sobre o real estado dos acontecimentos em questão. Fiquem antenados no quadro Interaja Informa, onde as notícias chegam em primeira mão. É a sua conexão educativa. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Você pode já! Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um
programa focado na saúde, no social, na educação. Com uma linguagem clara e concisa, aborda várias temáticas, tendo como objetivo discutir com você sobre os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. A apresentação da Yancy Ebra. Você pode já! Exibido às segundas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na TV Interaja. Espero você para batermos aquele papo descontraído e divertido. Não é por nada, é apenas porque você pode e você pode já. Para que o ser humano responda pelos seus atos, tem que haver uma verificação, tem que haver uma avaliação. Isto é, o indivíduo terá que se justificar por que agiu de uma maneira ou outra. Ele poderá ter a oportunidade de apresentar as suas razões, porque muitas vezes, em virtude das leis não serem completas, não serem bem feitas, e ele tomar uma certa atitude diante de certas emergências, aparentemente ele irá desobedecer a alguma lei, para, às vezes, o próprio benefício de si ou dos outros. Então, deve haver, para haver um sistema ético, haver um juízo, alguém que julgue, alguém que avalie, uma pessoa que verifique quais as razões, quais os motivos, como é que foi feito, como é que se decidiu, qual foi a atitude que foi tomada. E então, essa verificação deve ser efetuada para, na realidade, poder aplicar a culpabilidade a alguém quando ele responde pelos seus atos. Então deve haver um juízo. E para haver um juízo, deve haver um juiz. É outra mente inteligente que vai verificar, avaliar o que é que o indivíduo fez, por que ele fez, como ele fez e assim por diante. Então, esse julgamento, um juízo, é feito, em geral, no nosso ambiente democrático, é feito por um corpo de indivíduos, não por um só. Um conjunto de indivíduos que vão verificar a culpabilidade ou não do indivíduo. Até que grau ele transgrediu as normas, as regras, as leis. E então, depois de verificar todas as circunstâncias, aquilo que nós chamamos de juízo investigativo, vão investigar a vida, e então há tanta coisa que está por detrás disso, nesse sistema, fazendo perguntas para as pessoas, aqueles que assistiram, perguntando ao próprio indivíduo, para que ele se justifique dos seus atos, se é que haja justificativa. Se ele, de fato, se sente culpado ou não, se cometeu ou não algum erro e assim por diante. É interessante que no ser humano, hoje em dia, aliás, desde o começo, o ser humano não quer reconhecer a sua culpabilidade. São poucas as pessoas na vida que chegam a dizer mea culpa. Eu sou culpado e eu mereço as consequências. Só indivíduos que têm uma consciência muito bem afinada, diria eu, e que tem humildade suficiente para reconhecer os seus erros, é que vai dizer, eu sou culpado, eu mereço as consequências. Geralmente, ele quer se justificar dos seus atos e muitas vezes de maneiras as mais absurdas que ele apresenta. É verdade que grande parte dos indivíduos
eles acabam dizendo: eu me reservo o direito de não dizer nada, de ficar calado, e assim por diante. São maneiras de querer fugir da responsabilidade. Agora, esse julgamento, essa avaliação, depois vai também ter uma outra fase. Depois de investigar, e o corpo de indivíduos vão julgar e verificar se existe ou não culpabilidade do indivíduo que praticou a ação, então tem um momento em que o juiz vai determinar, vai dar a sentença. Nós chamamos a isso, em geral, de juízo judicativo. É o momento em que a pessoa tem que ouvir quais as consequências, qual é a penalidade, ou também qual é a recompensa que o indivíduo tem. Se, vamos supor, se é inocente, ele vai voltar a ser livre. Se é culpado, no nosso caso no Brasil, preso. Outros países, prisão perpétua. Em algumas nações aí, pena de morte. E assim por diante. De maneira que é necessário que haja a primeira fase, investigação. A segunda fase, a judicativa. Vai declarar-se a sentença. E finalmente vem a terceira, que é exatamente a aplicação da pena. E nós vamos comentar isso daqui a pouco. Agora, é interessante o seguinte, que a lei estabelece direitos, e se fala hoje em dia muito em direitos humanos, direitos do adolescente, direitos da criança, e direitos disso e direitos daquilo. Mas poucas vezes se menciona o outro lado da questão, os deveres. Quando o indivíduo tem direitos, a lei também estabelece os deveres a cumprir. Como cidadão, como indivíduo, como membro da sociedade, ele também tem certas obrigações que a lei impõe, que são os deveres. Esses deveres também devem ser cumpridos, devem ser executados, para que o indivíduo tenha direitos. E é interessante que os direitos não podem ser maiores do que os deveres. Por quê? Porque a manutenção do sistema ético requer o uso de certa energia. Então, quando o indivíduo tem mais direitos e menos deveres, ele está roubando a parte que compete para a manutenção do sistema ético. O indivíduo só pode ter direitos iguais aos seus deveres. Se ele tem mais do que os deveres, e todos da sociedade têm mais direitos do que deveres, quem vai cumprir os requisitos para a manutenção do sistema ético? Os deveres são maiores do que os direitos. Por quê? Porque nós precisamos manter um sistema ético que faça com que a sociedade funcione normalmente, isso funcione bem. Não se pode eximir dos deveres. Agora, quando o indivíduo cumpre com seus direitos, cumpre com seus deveres, ele vai acumular mérito para si. Quando ele transgride, ele tem demérito. E então aí é que vem o elemento a ser usado e incluído no juízo. Se o indivíduo cumpriu com seus deveres, ele tem um merecimento de quê? De continuar gozando da liberdade, continuar gozando do respeito e poder viver tranquilamente entre os outros da sociedade, os outros pares, os outros iguais. Agora, quando ele descumpre, ele desobedece alguma regra, alguma norma, então vem o demérito. Ele não merece receber as coisas. Ele vai ter que assumir as consequências dos seus atos. Ele vai que sofrer a culpa, isto é, a penalidade que foi imposta pelo sistema de justiça para ele. Então, vem a questão de recompensa e sanção. A de recompensa é exatamente receber os direitos. A sanção
é perder os direitos, e então agora ele vai ter que, de alguma maneira, cumprir com os deveres. E como é um indivíduo que não pode viver em sociedade, porque ele é perigoso, ele vai, nas suas ações, destruir a harmonia dessa sociedade, então agora vem a sanção, vem a penalidade. E aí vem a questão dar aquilo que de direito lhe pertence. A lei diz, você se descumprir, se desobedecer tal regra, tal lei, você vai sofrer tal penalidade. E então ele vai sofrer as sanções. Isto é justiça. Agora, existem alguns elementos de justiça que são consequências naturais. Refiro-me à desobediência das leis da natureza. Naturalmente, as consequências vêm. E, como seres humanos, ou individualmente, ou coletivamente, nós sofremos as consequências dessas transgressões. É o caso, por exemplo, que ocorre em muitos lugares, onde o indivíduo destrói a natureza, destrói, por exemplo, as matas, a vegetação. E aí vem como consequência o transtorno climático. E agora, então, sofremos as consequências disso. E continuamos desobedecendo as leis, então as consequências continuam. E não é fácil a gente recuperar aquilo que foi perdido. É verdade que, como as leis naturais continuam funcionando, é possível o homem recuperar muita coisa. Então, usando da inteligência, do conhecimento que tem das leis naturais, o homem pode introduzir ações, sua prática, para, aos poucos, porque leva tempo, nós temos que reconhecer isso, e daí vem a necessidade de paciência, de perseverança, não é? Para continuarmos a executar as coisas, mesmo que a gente não veja resultados imediatos. Mas vamos supor, é o que hoje em dia se usa muito por aí. Depois de destruir bastante da natureza, nós vamos praticar aquilo que chamamos de reflorestamento. Para quê? Para voltar às coisas naturais que existiam antes. E então isso requer muito esforço, muita energia, muita perseverança e obediência às leis naturais. E então o homem aprendeu, e vem a parte da tecnologia, procurando ajudar as leis da natureza a funcionarem. E então, depois de um certo período de reflorestamento, de cuidados, e aí vem todo o problema de, vamos supor, de irrigação e assim por diante, as plantações, a vegetação volta novamente a condensar umidade e aí volta a existir um certo equilíbrio climático que vai favorecer novamente ao homem. Agora, há verdade também dentro do sistema ético, né, do homem, também consequências que são impostas pela autoridade. E essas consequências muitas vezes são impedimento de certos direitos, certas obrigações sociais, ou prisão, quer dizer, impedir, cercear alguns graus de liberdade, ou também, como em algumas situações no mundo, você perder a liberdade completa. Por quê? Porque, de acordo com o juízo, com o julgamento, o ser humano não tem possibilidade de recuperação, então fica preso. Ou então, como em alguns casos, alguns países, alguns estados, alguns estados organizados, pagar com a sua própria vida. Agora, o que diríamos disso tudo para encerrar? O homem ser inteligente, ele também pode aprender lições e, sofrendo ou passando por todo esse sistema, observar, examinar tudo o que acontece
então aprender lições para a sua vida e para viver tomar decisões e viver uma vida de harmonia na sociedade. E isso muitos aprendem. Mas, infelizmente, o que nós temos às vezes notado, que o sistema prisional, o sistema de cercear certas liberdades, pode trazer resultados positivos dependendo do indivíduo. Tomou a escolha de aprender a lição. E outros que parece que ficam cada vez mais endurecidos na escolha da transgressão das leis e, no momento que tem a liberdade, já vão transgredir a lei novamente. São os indivíduos perigosos para a própria sociedade. E não quero aí justificar, muitas vezes, a injustiça praticada por certos centros sociais, por certas comunidades. Muitas vezes, essas comunidades, de fato, favorecem indivíduos e desfavorecem outros. Então, é o caso da injustiça social. Mas, por outro lado, nós também temos sociedades que procuram ajudar, procuram favorecer os seres humanos e ainda há indivíduos que continuem persistindo na transgressão das normas, das regras para uma boa vida. Portanto, cabe a cada um de nós, individualmente, observar e, como seres inteligentes, compreender o sistema ético e tomar a sua decisão. Oxalá que tomemos a decisão para a ordem, para a harmonia, para a bem-querença, o viver em comunidade, e assim a sociedade será mais feliz e mais duradoura. Muito obrigado pela atenção.